Olá, esse é o Ciclicamente, o podcast que compartilha experiências e soluções em economia circular para a gente continuar fazendo negócios no futuro. Eu sou o Vinícius Vilas Boas. Eu sou Ana Borba e hoje a gente vai conversar com Andrea, fundador da Realixo. Andrea é nascido e crescido em Roma, na Itália, formado em administração de empresa, trabalhou por 6 anos no Greenpeace e está em São Paulo desde janeiro de 2020. Andrea, seja bem-vindo ao Bem-vinda, Andrea. Ciclicamente. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, parabéns pelo projeto. A gente que te parabeniza, que a Realista é um exemplo aqui pra gente também, né? Muito obrigado. Maravilha. E aí, André, eu sempre tive curiosidade, cara, como que surgiu a ideia da Realista, qual que é a história dela? Conta pra gente como é que você teve essa ideia maravilhosa aí. E o que que ela faz também, né, o pessoal que não conhece. Bom, eu estava viajando no México, era final de 2018, e fiquei chocado com a situação do gerenciamento dos resíduos nessa linda cidade da costa do Pacífico, onde a prefeitura falava de colocar os sacos de lixo a partir das 5 da tarde nas esquinas da cidade. Já é uma coisa que esteticamente não é linda, não é higiênica, mas o que me impressionava mais é quando chegava a chuva nesta cidade tropical, que levava os sacos de lixo. E lá comecei a estudar este setor, que é um setor muito complexo. Ana sabe muito bem. É complexo entender como funciona e é complexo também encontrar soluções para melhorar o setor do gerenciamento dos resíduos. Eu nunca tinha estudado isso, porquanto estudei economia e estou no mundo da ecologia há muitos anos, trabalhando na Greenpeace, mas nunca me aprofundi. Nessa época você já trabalhava no Greenpeace, em 2018? Sim, eu já terminei de trabalhar na Greenpeace, estava em um sabático depois de ter trabalhado 2 anos em uma casa de produção audiovisual. E lá comecei a pensar um modelo que pudesse ajudar em gerenciar os resíduos, com foco nas pessoas. Sempre ficou claro para mim que não queria trabalhar com as prefeituras, os governos, os políticos. Sou italiano e sei quanto tudo isso é complexo. O mesmo sentimento de choque aconteceu quando eu cheguei aqui no Brasil, primeira vez em janeiro de 2020, para uma viagem de turismo de algumas semanas, e aluguei um lindo apartamento na República, na zona da Praça da República, e fiquei chocado com o lixo, os moradores de rua, os catadores, os carroceiros, e novamente entendi que era um grande problema ainda pouco resolvido. E conversei com muitas pessoas. Eu entendi que tinha pessoas que, como eu, se incomodavam com o problema, que estavam buscando soluções, pessoas que queriam ter uma composteira em casa, mas que não tinham tempo ou espaço suficiente, ou tentaram e não deu certo, ou tinham uma composteira que não dava conta de toda a produção do resto de comida que eles tinham em casa. Também tinha pessoas que moravam onde não passava o caminhão da coleta seletiva dos recicláveis, ou que não confiava no serviço público. Então entendi que tinha um público-alvo interessado a uma possível solução. E montei esta ideia do serviço, que é aquele que começamos a oferecer em maio de 2022, agora completamos 3 anos, chegou pesquisando, estudando a Revolução dos Baldinos, em Floripa. Para quem não conhece, é interessante dar uma olhada a esta iniciativa muito importante, e também estudando empresas que já ofereciam um serviço similar a aqueles que nós começamos a oferecer. A primeira no Brasil se chama Ciclo Orgânico, de Rio de Janeiro, que está no mercado há quase 10 anos. E antes de fazer o investimento, pedir a residência no Brasil, me mudar de fato, quis montar uma landing page. Para quem não sabe, a landing page é um site
que tem o objetivo de entender ou de vender um produto ou um serviço, ou no meu caso, antes de vender um produto ou um serviço, ver e verificar o interesse entre o público em comprar Meio que uma pré-venda ali, você estava tentando fazer. Exato, o serviço Certo. ainda não existia, mas eu deixava entender às pessoas que já existia este serviço. E ao final do site, a call to action, a chamada apelação era: veja se já estamos presentes onde você mora. Eu fui uma das primeiras pessoas que apertei esse botão, né? Eu falei, nossa, cadê? Que já tá aqui no meu bairro. Que bom. E em 3 meses, inclusive naquela época eu estava morando em um lugar maravilhoso que é Floripa, na beira da praia, era um sonho. E lá chegavam pessoas como você que eram interessadas ao serviço. Em 3 meses, mais de 600 pessoas chegaram no site e mais de 30% preencheram o formulário. Era un'ottima conversão, era uma demonstração de interesse, então decidi de colocar dinheiro no marketing e depois em pedir o CNPJ, pedir a residência e comprar um triciclo elétrico, que foi o nosso primeiro veículo, alugar uma sede e começar a oferecer este serviço. Maravilha, eu fico muito feliz, assim, porque demorou uns meses até que de fato chegou na minha casa, né? E é uma coisa que realmente funciona, assim. Eu sou uma pessoa que faz compostagem em casa, mas sempre tem um desafio, né? Às vezes você viaja ou, né, algum projeto que você está envolvido que você tem menos tempo e eu fico muito tranquila hoje de ter o que eu consigo, né? Quando eu não consigo compostar em casa, isso vai para Realixo hoje. E para além da compostagem, Andréa, porque você focou muito na compostagem, eu acho isso maravilhoso, porque realmente é um resíduo que, se a gente conseguisse resolver só esse resíduo compostado, já seria mais ou menos uns 50%. Fala um pouco desse percentual que representa a compostagem hoje no lixo doméstico. E também da parcela dos recicláveis, que você se propõe também a pegar e como funciona essa parte. Então, em um contexto urbano, os resíduos orgânicos rappresentano 50, 55, 60% dos resíduos gerados. Depende cultural também. Nos Estados Unidos é menor, porque as pessoas comem menos produtos, cozinham menos, comem menos produtos em natura, é tudo mais industrializado. Em países como a Índia, chega a uns 60%, porque eles consumem muito mais produtos em natura. Mas entre 50 e 60% dos resíduos gerados em uma cidade é orgânico. Então, todo o resto de comida, folhas, grama, poda, é representado dos resíduos orgânicos. Nós focamos no começo nos orgânicos e no reciclável. O intuito ainda é, de oferecer uma solução completa para pessoas que se interessavam ao serviço, que se interessavam a dar um destino certo aos resíduos gerados em casa. Com o passar dos meses, entendemos que para escalar o mercado de forma rápida, oferecer um serviço que para nós fosse também possível desde o ponto de vista da logística, que é uma das maiores complexidades que temos no mundo dos resíduos, era melhor focar nos resíduos orgânicos. Os resíduos, por várias razões. Primeiro, porque temos muitas soluções para resíduo seco. Para quem não sabe, essa diferença entre úmido e resíduos orgânicos, seco, todas as embalagens, metais, plásticos, vidros, papéis, que storicamente o serviço público nos últimos anos oferece esse serviço quase a todos os bairros em São Paulo e tem muitas cooperativas, catadores, empresas particulares. Então tem uma oferta deste serviço. O próprio ecoponto mesmo, né? Já é uma possibilidade, né? Tem ecopontos da prefeitura, mentre no gerenciamento dos resíduos orgânicos para a compostagem não tem um serviço público, as cooperativas não trabalham, são pouquíssimas as empresas que oferecem esse serviço e para nós é mais simples gerenciar os resíduos orgânicos do quanto os resíduos secos, porque os resíduos orgânicos têm uma alta densidade
então o volume por quilo É menor. é menor. Os resíduos recicláveis têm grande volume, pouco peso. E então, para nós é mais complexo transportar 2 sacos de 100 litros por semana de quanto é transportar um baldino de 16 litros, que é o nosso baldino. Por isso, nós focamos nos resíduos orgânicos e também fazemos um trabalho de divulgação da importância de entregar aqui em São Paulo os resíduos recicláveis para a prefeitura, porque visitamos uma das 2 usinas mecanizadas. Ana foi... eu fui com você em uma delas. Exato. E verificamos que eles fazem um bom trabalho para a maioria dos resíduos recicláveis, a parte do vidro, que é um problema à parte, mas fazem um bom trabalho para os resíduos secos, além do vidro, e tem uma capacidade nessas usinas mecanizadas que não é utilizada. Então, eles podem processar mais resíduos recicláveis de quanto as pessoas entregam a eles. Então, eles nos convidaram... ociosa ali, né? Exato. Tem uma capacidade ociosa, que é impressionante, né? Que todo mundo... Tem Muita- tanto resíduo, né? as pessoas têm essa percepção, né? Que, não vou separar e colocar na prefeitura, porque não adianta. Sei lá, porque, né? Não Exato. faz, eu separo tudo um por um e chega lá, eles misturam tudo, né? Exato. Você podia até falar um pouco sobre isso, porque lá na mecanizada, exatamente, é mecanizada para facilitar esse processo de separação, né? Quando muitas pessoas me falavam em conversas lá em 2020, 2021, eu sempre continuo a falar com as pessoas que não confiavam no serviço público, eu queria ver se isso era verdade ou se era um preconceito. Por isso organizamos esta visita na usina mecanizada da Loga, que é uma das 2 empresas particulares que tem a concessão pública para gerenciar os resíduos domiciliares da cidade de São Paulo e também os resíduos de pequenos geradores, que são empresas que geram menos de 2 sacos de 100 litros por dia. Empresas que geram mais de 2 sacos de 100 litros por dia precisam contratar uma empresa particular. Mas todos os resíduos das empresas que são pequenos geradores ou das pessoas físicas que moram em casa, em condomínios, são gerenciados pela Loga e pela EcoUrbis, que se dividem a cidade. Então, visitando esta usina mecanizada, entendemos que eles têm um problema com o vidro. Começamos com o problema que as pessoas, de uma forma intuitiva, entendiam que era um problema, porque as pessoas falavam, eles colocam tudo junto no caminhão e como é possível que depois eles vão a reciclar? Então, o vidro é um problema pela coleta da prefeitura porque no caminhão compactador o vidro quebra e quando chega na usina mecanizada a prima esteira é uma esteira onde tem uma seleção humana propriamente pelo vidro, é a primeira seleção que esta usina faz. E tem pessoas que fazem este trabalho, pessoas de uma cooperativa que separam o vidro. Só que imaginem que essa não seja uma garrafa inteira, mas seja 50 pedaços, ou 30, ou 20, ou 10. É difícil que a pessoa em poucos segundos consiga separar todos estes pedaços. Trabalhador, né? Na usina mecanizada, na esteira, não tem risco porque tem luvas, exato. Mas é um risco para as cooperativas, isso é um outro discurso da complexidade deste mundo, porque e esta visita foi muito importante para entender o cenário da cidade. O 70% dos resíduos recicláveis coletados por caminhões da Loga ou da EcoUrbis vai em uma das 2 usinas mecanizadas. Okay? Então, 70% de tudo que é coletado pela coleta seletiva da prefeitura vai em 2 usinas mecanizadas, uma da Loga e uma da EcoUrbis. E o 30% vai nas cooperativas credenciadas. Se eu faço algum erro, você me corrige. Achei né? que só ia para os mecanizados. Não, tem cooperativa também que recebe, né? Que são Exato. muitas. E Sono 14 que têm uma convenção com a prefeitura. Então, esses caminhões da prefeitura vanno 70% nessas 2 usinas e o 30% em 14, 15 cooperativas. E lá se tem um problema maior na segurança das pessoas, porque as cooperativas não todas têm todo
todo o sistema de Todo proteção aparato, audiovisual. EPI, tudo Exato, isso, né? Nem individual. todo mundo tem a Exato. mesma condição de trabalho. Então, tem essa coisa de dicas de onde colocar o vidro quebrado dentro de uma garrafa PET, dentro de uma caixa de papelão, dentro de um longa-vida com a fita. Faz sentido fazer isso, mas ainda mais faz sentido não enviar o vidro nos caminhões da coleta seletiva da prefeitura. Por isso, a prefeitura, a Loga e a Curbis colocaram na cidade coletores amarelos só para o vidro. Vocês viram? Então, recentemente, né, em várias cidades estão fazendo isso, a cidade do Recife também voltou a fazer. Aliás, o Recife, ele foi pioneiro em reciclagem de vidro no Brasil, porque a gente tinha uma fábrica que consumia todo esse vidro, que era Que uma bom. fábrica né, que tava, e essa fábrica depois ela foi vendida para uma multinacional e parou de pegar toda a reciclagem desse vidro. E aí o programa morreu. E agora você está vendo um movimento nacional de várias cidades assim, ter esse coletor separado para enviar. E quando você chega numa cooperativa que eles têm uma organização, eles botam um bag duplo até, né, um dentro do outro, e lá coloca tudo quebrado, porque quando chega lá, quebrar é melhor para ocupar menos espaço. Que Verdade. isso é muito interessante também, um processo que eu observei até na Copamare, que é vizinha lá de vocês Sim. aí da Realix. Então, é uma grande potência realmente conseguir separar esse material. Sobre a reciclagem de resíduo sólido de empresas, né? Eu, na dinâmica, por muito tempo, eu fiquei separando todo. Eu ainda separo os materiais mais especiais, que eu sei que são de difícil reciclagem, né? Que tem na bicicleta. Mas hoje, aí eu ia de ferro velho para vender, e etc. Cooperativa tentava achar, não tinha, era difícil. Hoje eu fiz as contas todas e eu vi que vale muito mais a pena colocar para a prefeitura levar do que até o CO2 de eu pegar o carro e levar para não sei o quê. O dinheiro que é pago no material não é suficiente para pagar os custos de nada, né? Então eu deixo lá na frente, o CO2 do caminhão já está sendo emitido ali, que ele passa ali, né? E estou usando o serviço da prefeitura direto, que eu também gero super pouco, né? E o ecoponto também é muito eficaz nesse lugar, né? Se você tem uma coisa maior que você precisa, você também pode, vamos dizer assim, um resíduo ocasional. Sobre você essa pode. questão da população, né? Quando eu vim morar em São Paulo, né? A primeira coisa que eu perguntei pro pessoal do prédio era: tem coleta seletiva aqui? Não, não tem. Não tem, não tem. Mas tem certeza que não, não tem. Beleza. Eu fiquei 3 anos levando o resíduo a pé no ecoponto. Aí um dia eu tava voltando para casa, de repente passa um caminhão da EcoUrbis, assim. Aí eu parei o cara, falei: cara, vocês passam aqui? Não, aqui é reciclável, você pode pôr, tal, é de quinta-feira. Aí eu falei: mas faz tempo que vocês começaram agora? Não, a gente já tem uns 6 anos. Falta de informação, É. tem muita falta de informação, por isso também nesse espaço esperamos que servirá para pessoas. Total. Eu queria só fazer uma pergunta para tu, porque eu tenho muita curiosidade sobre isso, e sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que é dessa área, eu, eu faço essa pergunta assim: como você sente que vai ser esse futuro da reciclagem desses materiais inorgânicos que têm essa potência e toda essa problemática, né, do volume versus o peso e tal? Você consegue visualizar um futuro próspero para isso? Sí, que a economía circular que nos estamos imaginando é uma... Temos a vantagem de ter centenas de anos onde a humanidade fazia isso, porque a economia era circular até o século XIX, né? Até a Revolução Industrial. Eu acho depois disso também. Um pouquinho, né? Acredito que a grande virada de chave foi o plástico. O plástico Sim. foi, de verdade, um elemento que acelerou a transição a uma economia linear. Mas o futuro que imagino
un futuro de economía circular donde estas embalagens o productos sejam já pensadas, desenhadas, como você pela bicicleta, para ser reparado, reutilizado, reciclado, e só as mínimas partes que não podem ser reutilizadas serão ou incineradas ou colocadas em um aterro sanitário. Perfeito, amém que você trouxe esse fato histórico, né? É tipo assim, a gente já fez isso uma vez enquanto humanidade e a gente pode voltar a praticar isso de uma forma mais consciente e ecológica, né? Muito legal. Nas minhas pesquisas, quando eu preciso de alguma solução que não envolva plástico, eu pesquiso exatamente como era antes da década de 40, 50, assim. Que aí tem um caso na bicicleta, que é um caso que ficou bem legal assim na dinâmica. Porque para montar as rodas da bicicleta, a gente precisa colocar um líquido que trave a rosca do raio na hora que a gente aperta lá. Porque a roda, quando ela é solicitada, etc., aquelas roscas vão soltando e aí pode quebrar um raio, porque elas precisam estar segurando todas com a mesma força, né? E aí, antigamente, se usava óleo de linhaça. É um óleo de linhaça que você ferve ele, ou você deixa ele solarizado por pelo menos 60 dias. E aí, o que acontece? Quando você está montando, ele é um óleo, ele funciona como um lubrificante, né? E depois de alguns dias, ele polimeriza, ele vira Uau! ele polimeriza. Então, ele vira uma trava natural do nipple, que a gente chama, né? Que é a porquinha lá do raio, né? E aí, só que hoje tem vários produtos sintéticos para fazer isso, né? Trava-rosca, etc e tal. E aí eu queria montar, é um trabalho extremamente técnico, né? Essa parte de montagem de roda. E aí eu fui pesquisar lá como é que os caras faziam nas antigas mesmo, né? Também tem o problema dos próprios recipientes, né? Etc, tal. Mas foi uma situação bem legal. Aí por causa disso, eu fui pesquisar, acabei pesquisando o linóleo, que era um material para pisos que se usava muito antigamente, o linóleo, né? Que é a base do óleo de linhaça. Então, assim, eles usavam para fazer muitos materiais que hoje são de plástico, né? Usava o óleo de linhaça agregado com algumas cargas minerais, etc e tal. Então, conseguia fazer um piso flexível, etc. Foi sendo extinto o uso pelo advento do plástico e porque ele também era muito inflamável, né? Aí também, por exemplo, assim, se a gente fosse trazer isso de volta, começa a ter uma briga ali, né? Porque quase todos os retardantes de chama são altamente tóxicos, né? Então, se você vai colocar um retardante de chama num piso de linóleo para usar o óleo de linhaça, não usar o plástico, etc., você começa a entrar naqueles briga de critério, né? Nossa, os materiais realmente são mágicos, né? Você fica olhando assim, quando eu escuto uma coisa dessa, você vê a potência, né? Dessa diversidade, né? Que a gente tem nos materiais. E não, muito massa, assim. Eu queria comentar uma coisa também que eu achei muito interessante no começo da Realixo, que se você puder desenvolver um pouco, é que você visualizou que o transporte que você ia precisar para retirar os materiais da casa das pessoas poderia servir para abastecer a casa das pessoas de bons produtos, por exemplo. Como é que tá essa ideia de ou como foi que surgiu a ideia? Porque só a ideia, assim, que eu acho que foi muito, assim, muito visionário da sua parte. E queria que você contasse como foi a ideia e como é que tá hoje essa atividade. Bom, a ideia é simples, é de tentar imaginar um sistema que possa utilizar toda a carga de um veículo para otimizar o custo do espaço, porque a logística é o custo maior para uma empresa de logística reversa, como era lixo, então de logística de resíduos, mas também é um dos custos maiores dos e-commerce, é um custo muito alto a logística, então Sim. otimizar a logística é uma coisa que
faz muito sentido. Quando pensamos ao custo econômico, temos que pensar também ao custo para o meio ambiente, de emissão de poluentes, de trânsito, de qualidade de vida dos trabalhadores, das pessoas. Então, minha ideia era de entregar produtos da economia local aos clientes e, no mesmo tempo, retirar os resíduos dos clientes. Depois, como todas as coisas do mundo imaginário ou ideal, tem os problemas do mundo real. Um desses é a lei que fala que não pode transportar resíduos e produtos alimentares, por exemplo. E faz sentido por um sentido de higiene. Da outra parte, vemos, por exemplo, a Coca-Cola, que é a empresa que no mundo tem uma maior difusão, ou seja, a empresa que entrega seus produtos para mais pessoas, mais lugares, Capilaridade, né, de mais todos. capilaridade do mundo. Então, eles são uma referência pela logística. E eles, ainda hoje, têm caminhões que entregam e retiram garrafas de vidro vazia. Infelizmente, eles não investem quanto poderiam em garrafas reutilizáveis, tanto de vidro quanto de plástico, mas eles têm nos caminhões este sistema de logística reversa. Por quanto... Pode falar. Não, e o caminhão é diferente? Tem uma área separada para Mesmo isso? caminhão. Mesmo caminhão, mas eles têm 6 compartimentos. Também aquilo da Ambev, que é outra grandíssima empresa de logística, de produção e logística. Eles têm estes caminhõezinhos, alguns também elétricos, e são divididos em 6 partes. Então, ainda imagino possível, se não para a comida e os resíduos, para outros tipos de Produto de limpeza, por produtos. exemplo. Exato. E é também uma mudança cultural na atitude do consumo das pessoas, porque agora estamos em um trend de consumo muito imediato. Então, tem empresas que têm uma proposta de valor para os consumidores que é a entrega em 15 minutos. E nós queremos posicionar na parte oposta, que é ter uma calma em pensar, comprar, reparar, reutilizar, porque se precisa mais tempo para a economia circular de quanto se precisa para a economia linear. Não, maravilhoso você trazer. Eu sempre penso nisso, né? Que a pressa é inimiga da sustentabilidade. Tem um pensador, um filósofo que chama Bayo Akomolafe, que ele tem uma frase bem famosa, que está ficando bem famosa essa frase dele, vai virar filme logo menos, que é: os tempos são urgentes, precisamos desacelerar. Então, assim, eu amo isso, tipo, dá um quentinho no meu coração imaginar que a gente não precisa sair fazendo as coisas nessa correria, né? A gente tá correndo para onde, né? Fico sempre imaginando, assim, para onde é que a gente tá indo nessa agonia. E é isso mesmo, pensar antes de comprar, né? Eu cheguei no começo, teve algumas coisas que eu cheguei a vida da Realista, né? Que alguns materiais chegaram na minha casa, assim, e eu acho que isso foi muito visionário dessa parte. Eu acho que a gente ainda vai ver isso voltar pro seu. Eu espero muito, porque temos... A economia circular é muito mais dos resíduos. Agora tem este pensamento das pessoas que a economia circular é o gerenciamento dos resíduos. Mas sabemos que uma economia circular bem feita minimiza os resíduos a ser transformados, reciclados. Então tem muito mais serviços que gostaríamos de oferecer em uma sociedade que é veloz, que tem pouco tempo. Que eu acredito muito importante pela roupa, que é um grande problema contemporâneo, é reparar a roupa antes de jogar fora. E comprar roupa de qualidade maior. Os nossos avós utilizavam 3, 4, 5 ternos uma vida inteira, né? Sim. As camisas. Eu lembro que
golf, come si chiama golf aqui? É uma casaco Sim. de lana, né? Aham. Que quando furava aqui, porque é o primeiro lugar onde Costurava fura, aquele costurava com aquele... couro, às vezes, né? É, Faz um remendo, né? exato. E agora se vendem os casacos já com Já com com isso. remendo. remendo, como jeans que já se compram furados, que é uma coisa absurda, porque... Sim. Um tecido que foi feito para durar muito, para ser lavado pouco, e as pessoas chegam lá, né, colocam um laser na produção para ficar todo retalhadinho, rasgadinho, né? É realmente bem interessante. Estonado, né? Estonado. Lava com pedra, né, para desgastar. Então, um dos serviços que gostaríamos de oferecer é um serviço onde nós retiramos das casas dos nossos clientes a roupa que tem um furo para entregar a costureiros que podem fazer a reparação Legal. e depois voltar entregar de volta ao nosso Para cliente. Sì, perché muitas vezes, na minha experiência também, algumas roupas que tem que ser reparada ficam lá em casa, em um lugar Sim. por semanas. É difícil achar É costureira. tipo uma né? logística do reparo, né? Você podia Exato. levar ventilador para consertar também? Coisas Com, assim. com certeza. Que eu falo, meu Deus, eu não consegui tirar o parafuso. Com certeza, os eletrônicos são um outro grande, nós chamamos de resíduos especiais na nossa comunicação com os clientes, porque temos os orgânicos, que no nosso baldino, e como falei, para nós é muito bom porque é escalável, é mensurável, prevedível, volume e tudo. Os recicláveis convidamos a entregar ao serviço público, a parte o vidro, que é melhor entregar em uma destas coletores amarelo da prefeitura ou entregar também a nós, com limites, porque claramente temos limites de espaço, e depois temos os recicláveis especiais. Um destes recicláveis especiais são os eletrônicos, que é um outro objeto que muitas pessoas ainda, mas nós daqueles que chegaram até aqui, com certeza jogam no lixo comum ou nos recicláveis da prefeitura, entendem que tem um destino à parte e guardam por semanas, meses, anos em uma gaveta, num lugar da casa, até entender o que fazer. Então, nós retiramos estes materiais, mas gostaríamos de fazer algo a mais, porque agora nós retiramos materiais que a pessoa não está mais utilizando há bastante tempo. E vários desses materiais ainda funcionam. E eles não sabem porque trocaram por um novo. Ou outros não funcionam, mas é só fazer um reparo. Então, uma coisa que gostaria de oferecer é um produto que, então, se rompe o micro-ondas, eu preciso um micro-ondas o quanto antes possível, porque faz parte da minha rotina. A coisa mais simples é comprar novo. Então, gostaria de oferecer um serviço onde nós podemos entregar um micro-ondas que funciona e retirar aquilo que não funciona, poder reparar, enviar um orçamento à pessoa para saber que custa R$100 reparar aquele micro-ondas e deixar a pessoa escolher entre reparar, ficar com aquilo que nós damos ou reparar aquele próprio ou comprar um novo. É ainda só uma ideia como tantas. Nossa, é maravilhoso isso, porque, assim, a gente sabe que se a gente conseguisse transformar tudo em serviço, era muito melhor, né? Tipo, se eu pudesse ter uma máquina, se eu não precisasse comprar a máquina, pudesse alugar a máquina de lavar roupa, por exemplo, né? Se ela fosse um serviço, seria muito mais eficaz para quem está me servindo, né? Que é a empresa que está. E eu não teria aquele entulho na hora que a máquina quebra, que chega no fim da vida útil dela, que você já consertou 7, 8 vezes e aí pronto, acabou. Então, a gente sabe que tem um serviço. Agora, o que você está trazendo é uma coisa que não é um produto novo. Por quê? Porque o novo, a gente depende que a indústria ofereça. A indústria que precisa ter essa ideia, né? E a indústria está no modo linear ainda, na lógica linear de fabricar e entregar, fabricar e entregar. Ela não vai, né? Ainda, para ela se transformar no serviço, acho que ainda precisa cair algumas fichas. E fazer isso como usado pode ser uma super oportunidade de negócio mesmo. E
me ocorreu aqui de fazer a ponte com a professora Tereza. A gente entrevistou aqui no Ciclicamente a professora Tereza, que é doutora na USP, e ela tem, ela tem um projeto que focado nos eletrônicos mesmo, de computadores, né, telefones e tudo. E o que é legal da central dela é que ela garante o sigilo das informações. Por exemplo, o seu telefone quebra e ele tá lá com todas as suas informações dentro. Então, como você vai. Às vezes as pessoas guardam e não descartam, o que é pior, né? Fica. Por quê? Porque tem uma informação ali que ela não sabe nem como tirar, ou tem que pagar para tirar. Então, o próprio departamento da USP faz o compromisso de ter essa, vamos dizer, sigilo dessas informações e vai lá, abre, descaracteriza, Ou tira, destrói a mídia ou destrói ou faz uma transforma. formatação física, né? Que aí consegue deletar os dados mesmo É. para utilizar de novo. E eles fazem um trabalho que, por exemplo, nesse caso do micro-ondas seria bem parecido de fazer, que eles vão fazendo, como chegam muitos computadores e celulares que são iguais, e aí cada um quebrou uma parte, eles vão fazendo uma coleção de peças, e aí eles conseguem trocar uma pela outra e desmonta dois computadores, faz um só, entendeu? É muito legal nesse sentido. Nossa, muito bom isso. Mas André, cara, me explica como é que é a compostagem lá? Onde que vocês compostam isso? Como que funciona? Então, Dá uma aula de compostagem aqui pra gente. con un disclaimer inizial, con una comunicação inicial, que eu não sabia praticamente nada disso antes de chegar aqui no Brasil. Então, aprendi quase todo nos últimos 5 anos e a demonstração que não é nunca tarde para começar a aprender algo. E compostagem é uma técnica simples, antiga, como a história da natureza, que basicamente tem várias técnicas, mas aquela mais simples e cuja referência completa à natureza é aquela que acontece em uma floresta. Em uma floresta tem as folhas que caem, que é a parte rica em carbônio, tem a fruta, cocô dos animais, que são ricos em nitrogênio, e tem oxigênio. Esses 3 elementos, no tempo, porque a compostagem precisa de tempo, vira uma terra fértil que permite à floresta de crescer, viver por milênios. Então, a floresta é uma referência de compostagem que também nossos parceiros utilizam com um método simples, econômico e escalável, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é um sistema com leiras. É um sistema aeróbico, então precisa de ar. Tem outros sistemas de compostagem que não precisam de ar. O mais comum nas famílias das pessoas é o minhocário. Você tem um minhocário? Eu tenho minhocário. E o minhocário é muito diferente da técnica que descrevi agora, que utilizam nossos parceiros, porque no minhocário tem uma abundante presença destas minhocas. É também uma barreira para muitas pessoas, porque na minha percepção 40-50% das pessoas têm nojo das minhocas. Minha esposa. Outras pessoas têm medo das minhocas. Tem que medo ainda... do minhoca, é. Né? Então você também tem minhocário? Eu na minha casa não tenho. Eu já tive minhocário de tonelada, assim, num sítio que eu tinha, né? E a gente produzia humus de minhoca de tonelada mesmo. Você me falou, agora lembro. Eu já visitei também uma indústria de humus de minhoca, que era um sítio que é no interior de São Paulo, não lembro exatamente onde que era. Mas era extremamente interessante, assim, porque eles colocavam o resíduo, eles compravam tudo que era resto de feira, resto de soro de leite, adubo, esterco de vaca que as indústrias e a agricultura que tinha ali em volta, né, da cidade, que era uma cidade rural, produzia. Então eles jogavam aquilo em leiras no campo, colocavam um monte de caixa de feira por cima, porque quando chovia a minhoca tem que ter um lugar para se esconder da Verdade. chuva.
e aí elas automaticamente vão para debaixo das caixas de Ah, feira, legal. é o telhadinho delas. E aí elas comem uma leira, elas automaticamente partem para a próxima e eles vão fazendo esse ciclo. E aí eles traziam esse resíduo todo com um trator, que ele já tinha uma quantidade de minhoca muito pequena, porque quando ela termina de comer, elas vão embora. É impressionante isso. É É muito E ainda, impressionante. todo mundo que fala automaticamente as minhocas vão, e realmente parece que ele apertou um botão e elas saem do lugar e vão para outro. E no minhocário que eu tinha no sítio mesmo, quando a gente colocava era principalmente esterco que a gente usava. Cara, elas iam comendo por camadas, exatamente. Quando elas chegavam no fundo, tava tudo perfeito de umas em cima. Você tira, elas estavam uma cama, você jogava essa cama em cima da outra Elas já e elas iam comendo por produção, assim. E lá tinha a coisa que a parte que eu falei assim, caramba, que seria interessante, era uma peneira rotativa gigantesca. Então era uma sala era um galpão, né? E tinha uma peneira de uns 15 metros de comprimento, de uns 5, 6 metros de diâmetro, que era um cilindro que ficava rodando, com motor, né? Com eixo. E aquele cilindro ficava rodando ali, então eles chegavam com o trator e jogavam a pá de composto dentro daquela peneira, né? Então a parte que tinha a granulometria certa caía embaixo e o que era de pedra, de galho, não sei o que, como ela era Continuava. inclinada, saía na outra ponta e eles pegavam aquilo, às vezes trituravam, por causa do esquema. Mas era super interessante, cara. Muito. No seu caso, não usa minhoca, então. Tem minhocas, então, Sempre vai ter, né? sì, so que não são as únicas. O que acontece é Sim. que nos minhocários, que são as composteiras mais comuns das casas no Brasil, as minhocas é um habitat delicado. E Sim. vocês não podem colocar demasiada carne, peixe, queijo, comida salgada, cocida, Cítricos doce, frutas cítricas. Porque se alho, cebola, se coloca demasiado disso, elas vão embora. E eu experimentei isso agora na nossa central, temos 3 minhocário, e eu quis experimentar esta coisa. Coloquei fruta cítrica e de fato elas fugiram. Uma vez eu abri e estavam toda escondidas, como se falou, na tampa. Sim. E quando abri, elas caíram muitas. Não sei se aconteceu já com você que elas quiseram fugir. Não, eu sempre tenho cuidado com o que eu coloco lá, realmente, assim. Mas eu já ouvi falar muito, assim, né? Então eu entendi o susto de algumas pessoas quando isso acontecia e essas pessoas falaram nunca mais, não quero mais ter uma composteira em casa. Então precisa de um pouco de cuidado, mas é a solução mais ecológica porque reduzimos a zero a distância de transporte dos resíduos orgânicos, que é uma coisa que para mim é muito importante na cidade mais sustentável do futuro. Então, reduzir o quanto mais possível a distância de transporte dos resíduos orgânicos. Quem não pode ter uma composteira em casa? Eu moro num apartamento de 28 metros quadrados, é complexo imaginar que 1 metro quadrado é para composteira. Ou tem não deu certo, tem composteiras no condomínio. No condomínio, né? Isso é muito legal, né? É muito legal. Tem todos os problemas, dinâmicas, desafios dos condomínios. Sim. Sabemos que são lugares complexos. Politicamente complexos. Politicamente complexos. Ou também em praças públicas, jardins públicos, composteiras comunitárias, em hortas urbanas, com serviços como o nosso da Realixo. E também em pátios de compostagem industriais, que geralmente são longe do centro da cidade, porque não tem espaço para ter pátios de compostagem industriais dentro da cidade. Então, essa é a minha visão da cidade mais sustentável do futuro por os resíduos orgânicos, e é o que nós estamos tentando de aplicar na prática, na nossa pequena escala. Atualmente temos 3 hortas urbanas, nossas parceiras. Uma fica no Jaguaré, entre Osasco e Butantã, que é a primeira
nossa parceira, o Sítio Sampa. A segunda fica na City América, que está lá Piqueri, um pouco mais na zona norte. Zona Norte, né? E o outro é perto desta outra, acabamos de começar esta parceria. E depois temos um pátio de compostagem que criamos junto com um técnico de compostagem na fábrica da loja de Santo André. Essa é uma história muito legal porque entrou em contato. Vocês conhecem a É a loja? Solvay, né? Esatto, agora Solvay. Solvay, esatto. Entrare in contatto para ter un servizio di colletta, trasporti e compostagem. Só que Santo André e Jaguaré ficam muito longe. Sim. E nós, na época, como agora, tínhamos uma pick-up estrada. Então, eu perguntei a eles se eles tinham espaço para eventualmente fazer a compostagem localmente. Eles falaram, de espaço nós temos muito. Fizemos uma visita, enviamos uma proposta e depois uma segunda, passaram os meses porque é uma grande empresa muito burocrática, mas eles aceitaram de nós poder criar um pátio de compostagem de pequeno porte na fábrica de Santo André da Roggia, onde desde julho do ano passado, uma vez por semana, 2 pessoas que nós contratamos vão lá para fazer a compostagem de todos os resíduos orgânicos do refeitório, onde 600 pessoas comem todos os dias, e também das folhas e da grama. Isso significa reduzir a muito zero. resíduo, né? É muito resíduo. É 5, 7 toneladas por mês. E isso significa reduzir a zero a distância de transporte dos resíduos orgânicos. Agora, um próximo passo é comprar um triturador para colocar também na poda e as folhas que demoram mais para compostar. E eles ganharam também um prêmio de sustentabilidade e de inovação, graças também a este projeto. E essa é a filosofia, reduzir o quanto mais possível a distância, que é uma coisa que é o contrário oposto do que acontece em toda a grande cidade do mundo, que centralizam a transformação dos resíduos, também orgânico, também quando é feita a compostagem em poucos grandes pátios. A nossa visão é de ter muitos parceiros e as melhores são. Descentralizado. Né? Exato, que é uma forma também de apoiar realidades como as hortas urbanas que têm problemas em fechar as contas na sustentabilidade econômica e financeira. Então, nós remuneramos as hortas urbanas pelo legal. trabalho de compostagem. Daqui a pouco, agora que elas começam a ter um volume importante de adubo que não serve mais pela horta, porque os primeiros meses eles esperam, porque demora 5 ou 6 meses para o processo de compostagem acontecer, e depois utilizam o primeiro adubo para os cultivos deles, evitando que tenham que comprar adubo, fertilizantes, terra de outros lugares, e depois tem um surplus, um avanço deste adubo. Então agora estamos pensando em que embalagens utilizar para vender a nossos clientes o adubo. Então é uma outra fonte de renda para as hortas urbanas e também para nós, é um outro serviço e produto para nossos clientes. É isso que eu ia te perguntar, como que funciona a venda desse composto no final? Ele hoje Ainda não sabemos, mas... não acontece hoje, né? Exato, ainda não aconteceu. Mas tá indo para onde hoje? Para as hortas. As hortas. Sim, porque elas precisam. Uma outra coisa muito legal que aconteceu no Sítio Sampa, eles, quando começamos nossa parceria, utilizavam as lonas de plástico para evitar as ervas espontâneas de crescer, que não é o máximo, né, utilizar o plástico nos campos, e que também era ruim porque eles revoltavam aquela terra com o plástico mesmo, então no começo ficaram todos... Entrava plástico no meio do composto. Não no composto, na terra mesmo, no solo. E agora eles não utilizam mais plástico nos cultivos, eles utilizam a poda das árvores e também o composto mesmo, que não sendo peneirado, não é um composto peneirado, tem naturalmente pedaços de madeira maiores, então
tem este efeito de evitar de crescer as ervas espontâneas. Mas eles estão utilizando todo. Com aumento do volume, porque nós estamos crescendo mês depois de mês, eles têm uma quantidade a mais a ser vendida. Então, nós compramos vamos daqui a pouco comprar este adubo peneirado. Temos que entender como será o packaging, porque nossa filosofia é reduzir o quanto mais possível o packaging descartável. Então, estamos estudando. Se vocês têm ideias, são O próprio bem-vindas. baldinho com aquele saco que é compostável não funciona? Fizemos um teste no saco, mas Ele é ele, fraco, né? Para peso. depois de uma semana, 10 dias, se Ele abriu. começa a se Eu abrir. acho que dá pra fazer de PLA isso. Sim, com certeza, é de plástico. É Mas o o importante é poliácido utilizar. lático, né? É um bioplástico compostável. Porque aquilo nosso é da UECO, que é un'impresa brasileira e é feito de resíduos agrícolas. Mas se quebrou, se abriu. Depende. Aí tem vários, né? Porque Ah, tem desde. Você pode pegar o resíduo agrícola e fazer um polietileno, que apesar da origem ser renovável, a molécula dele é igual à do petróleo, exato, e aí ele não é compostável. exato. Pode pegar esse polietileno e colocar os P-Life da vida, que é um aditivo oxidante que ele vai destruir, ele gera um monte de microplástico, Exato, é um desastre. porque ele só desmonta o plástico e ele não composta nada. E tem hoje, estão saindo os polímeros, os bioplásticos mesmos, né? Os biopolímeros que já são mais avançados, que têm uma resistência melhor, que são compostáveis. Aí tem que estudar a aplicação mesmo, né? Mas ainda melhor para mim seria Não seria o próprio baldinho? Eu estava pensando maravilhoso. porque você, quando vem buscar o meu balde, tem um balde lá na picape, que ele vem com um balde vazio, pega o composto que está no meu balde, tira e coloca no seu balde, Uhum, pesa e coloca no seu balde. uhum. Então, esse balde que chegou vazio, para pegar o meu que está cheio, não podia vir com o composto? Sì, a pergunta è una possibilidade. Então, utilizar o nosso um segundo baldino. Então, te entregar um baldino Aí na semana seguinte eu cheio. devolvo 2 em vez de 1, vamos dizer assim. Sì, Deixo agora, 2. por exemplo, no seu caso, quantas vezes em um ano você precisa? Cara, eu preciso de muito. Olha, é uma coisa, é uma dor que eu tenho. É que assim, ainda mais no último semestre, né, que eu tava menos. Eu compostei menos em casa, porque o meu tempo ficou reduzido e com certeza eu mandei mais orgânicos para vocês lá na Realixo. E aí o que é que acontece? As minhas plantas começam a morrer. Porque eu alimento, assim, toda a terra das minhas plantas são fabricadas na minha casa. Ou elas são provenientes da compostagem, né? Ou de plantas que às vezes você compra um tempero, ou uma planta que você vai trocar de vaso, então aquela terra que estava no vaso, eu fico fazendo aquela gestão. Eu tenho um negócio que é tipo uma fábrica de terra, né? Que é tipo uma caixa que eu vou colocando essas terras, e aí, à medida que eu vou precisando, eu vou pego do miocárdio, Uhum. misturo. E se eu não tenho um miocárdio potente, né, fabricando muito uns, fica faltando adubo na minha casa. Uhum. Então, quanto eu acho que um baldinho para cada 2 meses, provavelmente esse baldinho já seria misturado com a terra ou seria Então, só o diferente, adubo? diferente do minhocário, o resultado das leiras Sim. deste método da Universidade Federal de Santa Catarina é muito mais equilibrado. É já uma terra Já é uma adubada. terra. No, Então, porque o minhocário também mês, Se bem que mês pelo menos. o humus, ele é maravilhoso puro. Tu líquido. acha? Eu acho que tem Não, gente que o diz que humus. não pode pôr só puro, porque tem planta que não Exato. Imagina. Eu fico dosando, porque eu fico Eu fiz as, matando eu fiz de as, tanta riqueza. eu fiz as análises químicas, né? Eu Aham. fiz era um projeto de plantio de mogno, né? E aí, o que a gente fez? A gente comprou o composto na casa de jardinagem, a gente pegou a terra da propriedade, a gente pegou várias amostras de solo
E aí eu tinha uma estufa de simulação climática que eu conseguia fazer uns ensaios de tipo, se eu plantasse alguma coisa ali, estava sempre nas mesmas condições de temperatura, luminosidade, aeração e umidade, né? Que era para ter um controle rígido ali para saber conseguir diferenciar uma coisa da outra, né? A biodisponibilidade de nutriente do humus puro, né? Que é aquele humus que ele é uma bolinha seca, assim, né? Que sai do minhocárdio direto. Uhum. Cara, é a coisa mais maravilhosa que existe na face da Terra. É um negócio, assim, absurdo de como é equilibrado, como o pH é perfeito, como o nitrogênio, o fósforo, é tudo perfeito no Cara, eu fiquei negócio. arrasada. Eu fui ali, comprei nessas casas de planta aquelas bolinhas de nitrogênio. Eu nunca precisei disso na minha Químico, vida. É, porque assim, eu geralmente eu É, tenho o o minhocário NPK, né? sempre ali, e aí fica claro. faltando, né? Eu falei, meu, eu vou ter que pegar uma coisa feita aqui. E realmente, assim, não sei. Acho que como eu fui uma das primeiras pessoas a apertar o botão lá da Sim. coleta, quem sabe não vai ter outras 600 pessoas interessadas em pegar essa terra. Eu já perguntei para você mais de uma vez, na verdade, né? Que eu acho que é bem. Sì, 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 finalmente estamos prontos perché as hortas urbanas têm muita dificuldade em se estruturar, fazer coisas em escala. Então, agora, depois de 2 anos, eles falaram assim: podemos fazer o adubo, peneirar o adubo. Então, vamos a ter. O baldino é uma possibilidade. Um outro que pensamos é como embalagem é roupa que não dá mais para doar e que podemos fazer costurar e colocar dentro roupa mais grossa, né? Sim, Como jeans. sei. Eu acho que nem precisa ser tão grossa, não. Acho que dá para fazer um saquinho até É, dobrado, né? exato. A coisa importante é que esse saquinho tem que nos voltar. Você quer que seja retornável. Porque tem um custo, né? Sobre isso, Ana pode me falar melhor, mas É. costurar, para uma costureira, costurar um saco de Uhum. tecido precisa receber alguns reais. Se ela puder retornar, já que você vai ter, os clientes são fidelizados e Exato. tal, e vai estar sempre precisando, dá sempre para Acho que se for usar. nesse sentido, tem muito saco de farinha que você pode reutilizar de A gente indústria de panificação, essas coisas assim. Uhum. Que já Ah, está costurado e já é de algodão e Até já é a feito, própria assim. lona de banner que a gente usa para fazer reutilização na Lichique, ela é muito forte, assim, ela vai durar um monte. Nós podemos fazer uns testes, na uhum. verdade. Mas é sempre importante também a parte econômica, entender quanto Sim, custa aquela embalagem, porque ou é o cliente a pagar Aham, e ser ciente que, por exemplo, é uma caução, isso. que é Acho que uma esse é o melhor formato. que a caução é uma fórmula perfeita para a coisa voltar. Eu vou até oferecer essa ideia para o pessoal que eu compro comida orgânica hoje. Eu tô com 2 sacolas para devolver para elas, porque a comida chegou e aí chega de novo, chegou na caixa e aí ficaram as sacolas que não são minhas, estão aqui na minha Uhum. casa, hospedadas, assim, já tem um tempo. Então, quando você paga por elas, assim, você fica, né, Exato, trocando. Você fica mais cuidadoso também com essa exato. troca e não deixa. Onde você compra os orgânicos agora? É tudo da terra. É uma feira Aham. orgânica que tem Ah, aqui legal. na Paulista, dia de quinta-feira, que é muito louco, né? A gente, assim, em plena Paulista, tem uma Que feira bom. orgânica. Inclusive, na quinta-feira tem pastel lá, tem pastel Uhum. feito vegano, sabe? Assim, com um Ah, conceito. É muito interessante. E aí, dia de terça e quarta, ela entrega. E na quinta, ela vai na feira. Então, é bem bacana. Faz o site que elas estão, é o Faz a Feira, inclusive. Que é uma plataforma de várias feirinhas orgânicas. uau, como se chama? Faz a Feira. Hum. A pessoa tá pegando várias dicas aqui um pouco. Né? A gente tá aqui. Mas eu queria só colocar uma coisa aqui que me ocorreu, assim, durante essa conversa, que, assim, quanto mais a gente desembalar menos, mais vai aumentar esse composto orgânico, né? Quanto mais as pessoas cozinharem ou fazer isso de forma coletiva, como você fazendo em refeitório para empresas e tal. Uma coisa maravilhosa que nós não esperávamos é aumento da consciência entre nossos clientes sobre a qualidade da alimentação deles.
vários deles, e pode dar un'occhiata na nossa página do Google, nas avaliações, falam que observaram a qualidade da comida que eles compraram de uma forma que antes não fazia. E começaram também aumentando a consciência, às vezes a primeira parte de uma mudança de hábito, a comprar mais produtos in natura, mais fruta, mais verdura, pedir menos comida do aplicativo, menos industrializados. Cara, o baldinho, ele é um termômetro. Ele Quando olha pro você não baldinho, tem o né? que entregar, você faz o que eu comi. O que eu Foi comi que eu essa comi essa semana? semana. É isso, Exato. tipo isso. Às vezes, assim, eu viajo, eu digo, não precisa vir pegar Sim. porque eu viajei, né? Mas é isso, quando você não tem o que entregar, bate um sentimento de agonia, assim, que foi que você Ou você ingeriu. foi extremamente eficiente em comer tudo, não estragar nada, né? E Que é um outro- aproveitar que até é as um- cascas. Que é outra coisa. Che è un'altra É. passagem, ou seja, reduzir o desperdício, Sim. que é outra passagem cultural, mental, da economia circular, antes de reciclar, porque a compostagem é uma forma de reciclagem dos resíduos orgânicos, é reduzir, e isso é tanto mais importante para restaurantes. Através da nossa cliente, che participò também no nosso podcast lá no canal da Realisho, chegou um dono de um restaurante, ou melhor, um dono de 4 restaurantes. E ele começou a utilizar nosso serviço em um deste 4. Visitou o sítio Sampa porque ele queria saber quanto era desperdiçado dos alimentos da cozinha, e por quê, onde era este desperdício, com o intuito de reduzir o desperdício. E desde um olhar empresarial entendi muito bem porque é muito dinheiro que é jogado fora, porque os alimentos jogados fora é muito dinheiro, porque é o dinheiro para a compra do alimento, a transformação do alimento, armazém do alimento, as Transportou o pessoas. Tem muito dinheiro no desperdício de alimento. Então, ele contratou nosso serviço para o restaurante, depois o segundo, terceiro, quarto, e observou uma redução em média do 25% do desperdício. Olha só. Então, por quanto o nosso serviço é mais caro que serviços de grandes empresas que enviam até aterro sanitário, tem economia de escala gigante, aterro sanitário é mais econômico que a nossa compostagem, mas ele reduziu muito dinheiro com esta redução do Que acabou economizando 25%. bem mais, né? Exato, é aquele que ele fala em um outro episódio do nosso podcast, junto com uma vantagem que ele não esperava, mas é uma outra coisa que aumenta muito a qualidade da vida, que é a eliminação do chorume na câmera fria do restaurante dele. Porque quando você coloca o resto de comida em sacos, o saco gera uma umidade que no chão faz o chorume. Então, com nossas bombonas, que são de 45 litros, se eliminou esse problema. E para a pessoa física, uma vantagem que muitos falam é a eliminação das moscas, que é uma coisa que tem pessoas que quando começam a se aproximar a nós e pensam em utilizar o nosso serviço têm medo, vai gerar cheiro, moscas, mas na realidade com algumas dicas como abrir o baldino quanto menos possível, se reduz também as moscas no lixo comum, que geralmente fica alguns dias na cozinha. Sim. Caramba. Eu aprendi esses dias com uma cliente que é chefe de um restaurante japonês, que eu não sabia que o restaurante tinha que ter uma câmara fria para o lixo. Por lei? Eu não sei se é por lei, pelo que ela me falou, aí eu realmente não vou poder precisar, mas o que ela falou, né? Ela falou assim, leva um tempo para passar o caminhão da coleta, né? E aquele lixo, ele não pode ficar exposto perto da cozinha, dos alimentos ali, não pode colocar na rua e etc. E é uma coisa que se você deixa 2 dias lá, 2, 3 dias lá parado, aquele monte de resíduo, num calor, num volume muito grande, dentro de saco preto,
é que aquilo começa a dar muito cheiro e etc, Sobretudo entendeu? se é peixe, né? É, No caso Total, do é. japonês, exatamente. E peixe é... aí eles têm uma câmara fria para os alimentos e tem uma câmara fria para o descarte, Uau! para que aquilo não apodreça ali durante o... Isso é impressionante. Me lembrou o Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional, que é um grande prédio aqui na Paulista, bem antigo, não sei se você já conheceu. Ele está na esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista. Ele é um prédio que circula, sei lá, 60.000 pessoas por dia. Tem pessoas que moram, que trabalham e tem um shopping. E foi o primeiro condomínio, o primeiro prédio a ter coleta seletiva no Brasil, assim. Eu me lembro Uau! muito dessa informação, que lá em 2008, quando eu comecei com a Lichique, eu recebi uma pessoa que morava no Conjunto Nacional, lá no Recife, ela estava à viagem, e ela teve na Lichique e ela me contou várias histórias do começo dessa coleta e tal. Aí, quando eu vim morar em São Paulo, há uns 8 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz, eu vou visitar essa coleta. Claro. Aí, como é que você chega para visitar a coleta de lixo do prédio que você não mora, que você não habita? Aí, todo um protocolo, assim, eu comecei a articular com várias pessoas e consegui, através, inclusive, da Associação Paulista Viva, que eu falei, eu quero uma agenda para conhecer a estação. E é uma câmara fria, porque é um prédio muito grande, o resíduo todo desce e é acondicionado numa geladeira para poder não Olha causar só. um dano social ali, porque é um volume gigante, assim. Fora, por isso que tem todo o cuidado com a reciclagem, que eles já fazem há décadas, né? Mas o resíduo comum, ele é condicionado em câmara Também fria. Isso refrigera. deve ser isso pode ser que aconteça. Talvez tenha alguma coisa ligada à legislação. Nunca tinha pensado nisso ainda. Pelo tamanho, pelo volume, né? Deve ter alguma Ou pela questão na vigilância atividade, né? sanitária, né? Ou pela atividade. De un tamaño, a partir É. de... Porque não todos... Acredito que não pode ser uma regra para todos, também não. os Com pequenos certeza não. não têm espaço. Mas Nossa. os grandes deveriam, sim. Pode falar de nossa sua amiga do restaurante japonês. O que é? Pode falar da Relixo Vou a contar sua para amiga. ela. Total, Vou que eu contar acho que para ela. é isso, né? E esses lugares, Andréa, você acha que esses pontos que você está desenvolvendo essa compostagem quilômetro zero, como foi que você falou? Reduzindo a zero a sim. distância, essas empresas, esses locais, eles podem começar a receber da vizinhança também? Isso é um projeto que já estamos... Você tá revelando todos os segredos dele aqui, né? Não, é muito bom, é muito bom. As ideias é bom que circulem. Sim. E sì, com certeza. Considerando que nossa filosofia é de sempre ter um parceiro de compostagem local antes de poder atender novas regiões, estamos em contato com Sampa Mais Rural, que é um programa da prefeitura que apoia os projetos de hortas urbanas, para ativar outros pátios de compostagem nas hortas urbanas. Muitas hortas urbanas não fazem compostagem, mas fazem uma compostagem pequena. Então, parte da nossa missão é de ativar pátios de compostagem, assim como fizemos com os nossos primeiros 3 parceiros. E queremos fazer o mesmo na Zona Sul, na Zona Oeste, Zona Leste, né? Queremos, porque temos muitas pessoas em todo nosso São Paulo, em todo o Brasil, que gostariam de ter nosso serviço. Só que temos que fazer várias coisas para isso acontecer. Temos pessoas também perto da Roja, em Santo André, e conversando com eles, eu perguntei se poderíamos compostar resíduos também de Santo André. Eles falaram sim, sem problemas, temos que combinar um desconto no valor que eles nos passam para nós poder fazer isso, mas enfim, uma negociação. Mas agora tem uma grandíssima oportunidade que é a lei de incentivo à reciclagem. Era isso que eu ia perguntar, para coisa que estava aqui me coçando, porque é isso, como uma política pública ajuda nesse processo? Ou abre esse mercado, né? Ou contribui para um negócio, para você nesse lugar aí do empreendedor? Conta um pouco. A lei de incentivo, primeiro è molto importante una lei del 2020 che permette di compostare até 500 kg di residui orgânicos por dia sem precisar de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental pode demorar anos para chegar e imagina se cada
nova unidade, cada projeto em uma empresa, cada hortas urbanas deveria demorar 1, 2, 3 anos para começar a compostar. Com esta lei de 2020 se pode compostar sem precisar do licenciamento ambiental. Então isso ajuda muito. Agora foi ativada uma lei de 2021, que é a Lei de Incentivo à Reciclagem, que tem a mesma estrutura da Lei de Incentivo à Cultura, Esporte. Conhecem um pouco como funciona? Sim. Sim. Só que é para projetos de reciclagem e compostagem também, considerando que compostagem é a reciclagem dos resíduos orgânicos. Em prática, se cria um projeto, se apresenta ao Ministério do Meio Ambiente, que pode aprovar ou reprovar. E se não aprova, fala por que não aprovou, então se pode... Dá para corrigir. Exato, mandar de corrigir, mandar de novo. Para apresentar este progetto precisa ser una micro pequena impresa, realisce una pequena impresa, ou una cooperativa, ou um condomínio também, de moradores, ou uma empresa da sociedade civil, ou uma instituição pública, como una prefeitura, apresenta este progetto. Quando è apresentato il progetto e o Ministério do Meio Ambiente aprova, o proponente vai em busca do dinheiro para ser financiado. E pode ser financiado por pessoas físicas, até 6% da imposta de renda das pessoas físicas, e para pessoas jurídicas que estão em regime fiscal do lucro real, até 1% do lucro real. da imposta de renda sobre o lucro real. Simples Nacional não pode. Exato. Então, para quem está assistindo, temos 3 regimes fiscais no Brasil: o Simples Nacional, que são das micros, pequenas empresas; o lucro presumido, que são das médias empresas; e o lucro real, que são para grandes empresas. Então, grandes empresas podem financiar projetos de incentivo podem financiar projetos através de lei de incentivos, a cultura, esporte, neste caso a reciclagem. Então, nós estamos conversando com os nossos clientes, pessoas jurídicas, grandes empresas, para desenhar juntos projetos que possam ajudar eles a reduzir custos, porque sabemos que as grandes empresas, você sabe muito bem, né? Sempre olham... Pensamento financeiro. Sim, primeira coisa é aumentar a receita, segunda coisa é reduzir os custos, e depois chega o ESG, marketing. Então, se nós conseguimos fazer projetos onde eles conseguem reduzir os custos, além de atingir metas de ESG e de marketing, acredito que isso possa acelerar a adoção, o financiamento desses projetos. E para você ter uma ideia, uma pequena empresa ou cooperativa pode pode apresentar e desenvolver projetos através desta lei, gerenciando até 8 milhões de reais. Então, é uma grande oportunidade. Você já desenhou algum projeto para essa lei ou ainda está nessa fase de elaboração? Ainda estamos nesta fase de elaboração, de conversa com os nossos clientes, porque a coisa diferente que deveria ter um pouco para mim, mas eu sou assim, porque a maioria das proponentes que fazem, eles pensam num projeto, escrevem um projeto, enviam para aprovação. Quando o projeto é aprovado, vão nas empresas a buscar dinheiro. Mas eu estou fazendo uma coisa diferente, de ir na empresa e falar: oi, tem essa possibilidade, vamos desenhar juntos um projeto que possa ser já feito para você. Perfeito, Vai funcionar muito melhor, principalmente do ponto de vista de circularidade, quando você faz assim, né? Porque você já está planejando tudo a partir do próprio contexto onde o projeto vai estar inserido. Quando o projeto for aprovado, o dinheiro cai na conta no outro dia, né? é muito mais assim, em curto tempo, né? Isso sim, se é feito com já a empresa, você já sim. tem uma captação anterior, né? Você Sim. capta E já tem para
projetos rodando? Você já conhece algum projeto para No, rodar em cima dessa perché ideia? ainda, Ou você vai ainda ser o pioneiro? Muito tá se no, falando disso, no, né? no, con certeza no, perché già varios fueron presentados al Ministero del Medio Ambiente che formalmente no aprobó ninguno perché ainda falta una cosa burocratica con o Banco do Brasil, que é a instituição que abre as contas onde Uhum, vai cair o dinheiro. entendi. Então, falta esta parte para o Uma Ministério do parceria Meio interna, Ambiente. como acontece Sim, com cultura ou exato, outras áreas, né? Que cada projeto tem uma conta no banco específica para prestar conta, né? exato. E André, para quem quer contratar a Realixo, qual que é, quais áreas vocês estão abrangendo? Como que funciona o serviço? Explica para o pessoal. Então, atualmente nós estamos ativos em São Paulo, capital. Aumentamos a área de atendimento de forma, cada 6 meses aumentamos a área, agora aumentamos a última foi até o aeroporto de Congonhas, Jaba, Jaba, Jabaquara. Jabaquara, Ipiranga. Eu quero muito começar também no Moca, na Tatuapé, temos muitas pessoas interessadas lá. Vila Prudente, de Vila Prudente, exato, você mora lá, né? Sim. Uhum. E é simples, é ir no Instagram, no site, nas redes sociais, entrar em contato através do WhatsApp e experimentar o primeiro mês gratuito. O primeiro mês é grátis. Primeiro mês é grátis. Aí, pessoal, vai lá, se inscreve, aperta o botãozinho que a Ana apertou. Hoje Não já é um é? botãozinho diferente, né? Já é um É, botãozinho. com certeza já tem. Muito bom, muito bom. Então divulga um pouco, Andréia, também das outras redes, que onde é que a Realista está, além do Instagram, tem o site, você falou aqui do podcast, conta um pouco aí do podcast, qual é o canal, aproveita esse espaço para Então, divulgar. eu de criança amava brincar com a câmera e sem microfone assim profissional, era a câmera, sabe? Aquela câmera compacta. Sim, sim. Com, Uhum. e agora gosto muito de ouvir ou assistir podcast. Então eu pensei, ok, vou fazer uno eu também e comecei no novembro, dezembro do ano passado e temos um canal YouTube, também no Spotify, Realixo, e temos Instagram, TikTok, Twitter, X, somos poucos ativos Tudo lá. Realixo. Todo Realixo, sim. Se Perfeito. coloca você Realixo, Você ter uma não se marca boa é encontra. bom por causa É. disso, né? Você coloca a marca lá, já tá tudo certo. Perfeito. Maravilha. Nossa, amei a conversa, é tão bom, né? A gente sempre aprende assim aqui, eu encantada. Eu achei que a gente já ia ter uma conversa boa, né? Pela amizade aí que a gente já vem tecendo há um tempo, pelo tema, que eu sou uma apaixonada. Mas foi massa, eu acho que deu para vocês, deu muita coisa aqui. Quem tá assistindo agora, siga, porque é muito bacana. Eu queria dizer que as redes, a gente estava conversando um pouco antes, as redes da Realixo, elas vão além dos serviços que ela presta. É muito gostoso consumir o seu conteúdo. E Positivo, né? Eu fico. é, A gente vê tanta coisa boa lá. exato, é uma coletânea de coisa boa que tá rolando, e isso é muito Isso aqui é um curador de alegre. assuntos maravilhosos. E aí, falando de alegria, aqui no podcast Ciclicamente, a gente, como tem essa missão de transitar a economia linear para circular, a gente sempre pede para os convidados compartilharem uma alegria de praticar a economia circular. Então, fala para nós aí, pode ser uma alegria uma coisa recente que aconteceu ou algo da sua atividade diária aí, da sua rotina, que você sente essa alegria nessa prática. Ter una compostera è una grande allegria. Alimentar tanto Mignocario quanto Baldino è una grande allegria. Para mim também é uma grande alegria ler as avaliações dos nossos clientes no Google. Me dá muita alegria e sinto que somos uma comunidade de pessoas que se estão despertando
aos problemas e já estão buscando soluções, praticando soluções. Então, sentir-me parte desta comunidade me dá alegria. Maravilha. Eu vou compartilhar que a minha alegria de hoje foi pensar nesse aumento do volume da compostagem a partir dessa melhoria dos hábitos que cada um de nós pode fazer, né? Então, quanto melhor for a nossa escolha, mais a gente consegue aumentar esse volume que vai no seu baldinho, ou que fica na composteira também, que seja, mas eh, foi uma alegria pensar nisso. E saber assim, né, que pode aumentar mesmo, porque se tiver e a gente não puder fazer, tem quem faça, Tem tem quem quem faça. ajuda a fazer, né? A minha alegria é ver a valorização desse resíduo orgânico, assim, porque até para mim, sou uma pessoa que eu sempre o que me incomodou extremamente foi o resíduo seco, né. E a questão do resíduo orgânico sempre foi uma coisa assim: "Ah, isso aí a natureza come", de um jeito ou de outro, né. Só que no aterro sanitário não é bem assim, né, porque aquilo está misturado com um monte de coisa, tem um monte de produto tóxico, então o que poderia virar um composto rico em minerais biodisponíveis ali, vira uma mistura tóxica, né, no final das contas lá no aterro sanitário. Quando chega num aterro sanitário, que às vezes nem não é o Brasil inteiro que está equipado com aterro sanitário ainda, né. E por mais que eu já tenha feito essa questão mais de silvicultura, no meu caso, né, uma questão de agricultura ali, e que eu tenha feito uma de minhoca, mas era mais para um objetivo comercial, né. Mas isso também me revelou a potência que tem, né, porque não existe nenhum adubo químico que substitua o que um humus de minhoca entrega, por exemplo. Porque a minhoca ela tem uma bomba de cálcio que ela já joga o cálcio na medida correta naquele solo, ela já vai sair com nitrogênio biodisponível, porque assim, só para quem não sabe, né? A matéria orgânica, a planta não come matéria orgânica. Então, quando a folha cai lá, não é que a raiz da planta vai pegar aquele material da folha e vai conseguir se nutrir a partir daquilo. Precisa ter uma compostagem no solo. O que que é esse compostar? É os micro-organismos comerem aquele material orgânico que está cheio de coisa, só que está tudo preso lá na madeira, na folha, na fruta, está preso aquilo lá. Quando a minhoca come, o micro-organismo come a alga, que tem alga ali também come, é que aquele mineral solta da matéria orgânica. E a planta come o mineral. Ela se nutre a partir dos sais que saem dessa compostagem, né? E quando você olha o composto, né, fazendo a análise química do composto, cara, a gente fez a análise da matéria orgânica e fez a análise do composto depois do processo, né? E todas as barrinhas que estavam em zero vão para 90, 100% do ideal, entendeu? E aí ver esse resíduo sendo valorizado dentro de uma cidade como São Paulo, vendo o paulista, que tem todo mundo que contrata você é uma pessoa mais consciente, Com né? Com certeza, com certeza. certeza. Mas você traz essa consciência também, né? Porque as pessoas que pensavam em ter uma composteira, por exemplo, e tinha medo da minhoca, né? Já é outra abordagem, já tem uma alternativa, já tem um caminho, você está criando uma solução ali que abraça melhor as pessoas, né? E torna mais fácil a vida de quem quer valorizar esse resíduo e que gera vida pra caramba, porque o composto ele é vida, né? Então, a base da coisa é a vida, né? In un país como o Brasil, que é famoso para ter uma terra, um solo muito fértil, né? Mas o que Sim, temos que entender é que não será sempre assim se não temos estes sistemas regenerativos através da compostagem e outros. E uma outra coisa que queria dar para uma outra alegria. Não sei se vocês sabem, eu fiquei chocado em ler este paper que fala que tem técnicas de
técnicas de regeneração do solo, e a compostagem é uma da principal. Se nós colocamos adubo orgânico no 50% das terras agrícolas que hoje no mundo são utilizadas para a agricultura, esta ação consegue absorver o 75% do carbono que é o objetivo do Acordo de Paris. Porque uma terra com adubo orgânico permite a esta terra de absorver muito mais carbono de uma terra que não tem adubo orgânico, mas, por exemplo, tem agrotóxicos, que são só as componentes químicas, mas não é um adubo que é vida. Não é bioidêntico, né? Assim, Exato. eles conseguem ter uma potência. Nossa, é isso, assim, é outro sonho também que eu já tive em algum momento, né? Que é a cidade abastecendo o rural de adubo, assim, porque não faz sentido o caminho, né, de lá para cá. Também é essa coisa, né, da logística também. Vem de lá para cá uma comida com pouca qualidade, e aí, mesmo chegando aqui com pouca qualidade, depois que composta, você consegue devolver com uma qualidade maior. É Isso impressionante. é mágico. Sim. Isso é mágico. E eu ainda tenho um sonho que é o da gente conseguir fazer isso com o esgoto da cidade, tá? Nossa Senhora. Porque a gente, tudo vem para a cidade, né? E hoje a gente tá do mesmo jeito que a gente joga a comida fora, joga o alimento fora, joga o resíduo orgânico fora, a gente desperdiça um potencial biológico no esgoto que é milionário. Que pode ir para a compostagem. O Pode- lodo do esgoto pode ir na Sim. compostagem. Então tem usinas que faz a compostagem do esgoto, gera gás que abastece a cidade inteira, gera excedente de energia e ainda gera um composto que dá para plantar com o que foi compostado, entendeu? Então é uma coisa que a gente ainda está bem longe disso, né? Porque quem mora aqui em São Paulo e conhece o Rio Pinheiros e o Rio Tietê é uma coisa que dá vontade de chorar, né? Mas é isso, né? A gente tá aqui nessa transição, né? E vamos continuar nessa investigação, porque é nesses pequenos papos, assim, nessas pequenas rodas de conversa que vão gerando, vão criando essas soluções, elas vão brotando e vão se fazendo possível através dessa rede, que tem uma rede que está consciente e que ela só amplia, né? Uhum. Sim. E podemos convidar a pessoa que chegou até o final em fazer pelo menos uma coisa prática hoje ou amanhã no máximo, colocar na agenda e fazer uma coisa prática que ainda não fazia antes deste episódio. Amanhã colocar na prática. O que vocês acham? Total, Dá muito um bom. desafio aí. Não, eu deixo livre. Acho que nós já indicamos. Pode ser que Já tenha. temos vários caminhos. assim. Exato. Pode ser Mas que. já inspirou, já deu uma inspiração. Exato. Eu vou dar uma ideia. Eu vou falar assim: pesquisa se na sua cidade tem coleta seletiva na porta da sua casa, Pelo menos, né? né? Vê o dia que passa, por exemplo, aqui em São Paulo, cada lugar da cidade é um dia da semana diferente, é um dia da semana que passa essa coleta seletiva. Eu junto todo o resíduo seco, né? Ele tem que ser lavado, né? E assim, pessoal, a primeira coisa que as pessoas falam é: "Mas eu vou gastar água para jogar o lixo fora", né? Só que você tem que lembrar que para produzir aquele resíduo, para produzir aquela embalagem, para produzir aquilo foi usado 10 vezes mais água do que pequena coisa que você vai deixar ela no fundo da pia enquanto você lava a louça em cima e ela já vai dissolver aquela gordura e etc. Porque tem que chegar limpinho lá na estação de separação. E você vai deixar de jogar no aterro sanitário num ano mais de 500 quilos de lixo, né? Então, isso é legal pra Vale caramba. muito a pena dedicar um pouquinho de atenção para isso, porque é isso, né? O fora não existe, a gente tá aqui todo mundo dentro do mesmo planeta e as coisas são circulares. Dá pra gente voltar a ser cíclicos, a pensar ciclicamente. Andréa, gratidão pela sua vinda aqui. Obrigado a vocês pelo Muito convite. obrigado, foi maravilhoso. Muito bom. Valeu, gente.